Para não dizer que não falei das flores, muitos me perguntaram por que você não dá uma opinião sobre as eleições 2022 e já não falou no primeiro turno nenhum dos encontros que nós tivemos, e o professor não fala de política. Por que será? Será que tem alguma opinião política? Será que Joaquim tem alguma opinião política? Então, como eu disse, para não dizer que não falei das flores, eu diria que o ideal desse grupo é... Esse grupo ele é, não tem por regra discutir política, mas em tempo de eleição, ainda é necessário, talvez, expressar minha opinião aí para quem está incomodado por ausência de opinião. Muito embora o que nos direciona é o nosso próprio desenvolvimento humano, pessoal, que nos livrará de certas dependências deste ou daquele governante, de modo que não nos importa qual dos candidatos, normalmente aí para presidente da República, que irá ser eleito para estar à frente do país Brasil. Mas eu diria que em toda a nossa história democrática, nenhum candidato que ganhou a eleição presidencial no primeiro turno perdeu o segundo. Isso é fato histórico isso. Então, para nós, os cabalistas, os estudantes, os dedicados a Cabalá, normalmente aqueles que estudam comigo, os cabalistas nos ensinam que os nossos desejos por prazer evoluem em 5 estágios, sendo que o último deles é o desejo por espiritualidade. Isso não é conhecido da gente. Antes disso, o ser humano, nós, só conseguimos desejar comida, saúde, sexo, família, riqueza, honra, poder, domínio, conhecimento, nada mais que isso. E tudo isso está abaixo da barreira que separa ambos os mundos, ambas as formas de percepção da sua vida em relação ao que está fora de você. Então, nós vamos compartilhar um slide aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? No meio de tanta coisa, trabalho misturado com espiritualidade, mais as tarefas do dia, mais os compromissos que nós temos. Mas não criemos pânico, não criemos pânico. Vamos por partes. Eu tenho tudo nominado, tudo numerado aqui para facilitar na hora que você precisa. Então, nós temos aqui esse slide. Aí está. Então, essa aqui é a famosa árvore da vida. Os mundos superiores aqui, Keter, Hormah, Binah, depois Kivurá, Rest, Tiferet. Isso aqui não vamos desenvolver, só mostrando aqui que acima dessa barreira estão os mundos espirituais. O mundo espiritual, né? O mundo espiritual. Então, lá
a tríade superior, a tríade inferior, a tríade média e a tríade inferior. Mas Malhut, o mundo material, está abaixo da barreira. Isso é tudo que nós conhecemos. Por isso a nossa dependência, porque nós não temos o conhecimento desse mundo superior, de onde nós viemos. Cada consciência deriva disso. Então, quando a nossa consciência passa essa barreira, de baixo para cima, porque de cima para baixo nós descemos, a consciência desceu. Agora, de baixo para cima, nós percebemos que o nosso objeto de desejo não se encontra no único plano que tínhamos consciência. Esse plano abaixo da barreira. Esse plano aqui. Tudo que nós queremos, percebemos aqui, com visão, tato, olfato e paladar. Não temos conhecimento do que está aqui, a partir da primeira laje. Notaram? Tudo isso você vê em detalhe no treinamento, porque você passa consciencialmente por todos eles novamente, para depois saber como que você domina esse mundo material em relação às leis que estão aqui. Por que que existe esse aqui? Por que que você desceu aqui? Então você começa a perceber como que você trabalha este mundo baseado neste mundo, que é muito maior. Isso, treinamento. Bem, dito isso, quando você passa essa barreira de baixo para cima, então, como eu disse, você percebe que o nosso objeto de desejo não se encontra no único plano que você tinha consciência antes. E essa passagem só se dará se tivermos atração por algo que não está aqui, que está fora do alcance. Porque tudo aqui está no seu alcance. Tanto saúde, como dinheiro, como ocupação, como relacionamento. Mas esta coisa, este algo, não está nesse plano. E é por isso que eu diria para você o seguinte: se como é que você percebe este mundo? Com o uso de um microscópio potente, científico, aqueles eletrônicos, nós podemos ver pedaços cada vez menores da matéria. Tudo aqui é feito de matéria, átomo, né? Massa, tudo aqui tem massa. Então nós não podemos passar do mundo atômico, mesmo com esses ferramentas científicas muito tecnológicas, muito desenvolvidas. Então, depois dos átomos, o que que nós veríamos depois dos átomos? Depois que você já percebe prótons, nêutrons, elétrons, os prótons são formados por quarks, partícula ainda menor, e quarks são pedaços de matéria com esses nomes que a ciência deu, né? E é nesse ponto que a ciência chegou até o momento. Não passou além disso. Então, existem duas interpretações que nós vamos desenvolver. Uma diz que abaixo do nível dos quarks estão as supercordas.
E tudo isso em detalhe nós vamos ver lá no treinamento. E por isso que eu convido vocês a virem para o treinamento, em duas formas de participar. Então, uma teoria diz que são supercordas e outra diz que é o bóson de Higgs. Higgs foi um científico, o campo de Higgs, o campo que dá massa a tudo que você percebe aqui, desde galáxias, planetas, sóis, luas, estrelas, terra, marés, sal, água. Mas o que é que está abaixo disso? O chamado também pela ciência de vácuo quântico. Então, seria um campo infinito de energia primordial. Mas o que é isso? Não é percebido, não pode ser percebido. E aqui é um ponto onde, se a nossa Bíblia começa pela letra Beit, em hebraico é Bereshit, Bará, Elohim, e assim por diante, da direita para a esquerda, e essa letra Beit é fechada acima, abaixo e antes dela. Significa antes do princípio, não é conhecido e nem pode ser conhecido. Então, como que a gente chega aí? Aí os cabalistas nos contaram e deixaram para a posteridade isso. Então, você tem a sua própria consciência, há que descer abaixo do mundo atômico, onde as ferramentas científicas não podem chegar, mas a sua consciência pode. Nota? Então, esse vácuo de energia primordial. É dele, portanto, que tudo vem à existência e nós podemos perceber com os nossos sentidos materiais. Aqui, mundo inanimado, vegetativo, fauna, flora, pessoas, tudo que existe. Agora, o que é que faz com que a energia primordial, chamada de luz pelos cabalistas, desde quase 5.000 anos atrás, o que é que faz com que essa energia primordial venha formar essa realidade material que você percebe? Então, primeiramente, essas lições que você vê no grupo não são práticas, são muito pragmáticas, não são filosóficas. É um material prático, não é um estudo teórico. Não se destina ao seu conhecimento, a aumentar o seu conhecimento de uma pessoa, mas uma obra feita para homens e mulheres cuja necessidade mais urgente seja a saúde, o dinheiro, a ocupação, os relacionamentos, ou seja, para quem quer ser mais feliz primeiro, para depois, se quiser, filosofar. Então, ele é feito para aqueles que querem resultados e desejam que condições científicas formem a base das suas ações a partir de agora, sem ter que pensar por todos os processos pelos quais nos passamos para tirar essas conclusões que foram constatadas. E então, o que eu espero aqui é que o usuário aceite os preceitos fundamentais pela fé. Como ele toma os preceitos relativos às leis que lhes são conhecidas, como talvez a lei que faz qualquer coisa cair em direção à terra. E tendo esses preceitos com fé, que também nós vamos ensinar aqui o processo da fé, como é que você aprende a exercer a fé, então você possa provar a veracidade disso que estou falando. Então, voltando ao nosso papo da eleição, como eu disse, em toda a nossa história democrática, nenhum candidato
que ganhou a eleição presidencial no primeiro turno, perdeu no segundo. Isso é histórico. Então, essas coisas que eu falei agora estão ocultas em nós. Que a Kabbalah, pelo contrário, não tem a ver com, com nada disso. Vez que nós podemos dizer que ela é a matriz da ciência, portanto, não opera com a noção de acreditar. Ela é prática, é testada. Você vai em certos pontos, inicialmente, pela fé. Né? É apenas um método de desenvolvimento de uma possibilidade adicional, que eu mostrei para vocês, alcançar o mundo superior, o mundo espiritual. Perceber o mundo que nos rodeia verdadeiramente e, ao mesmo tempo, exprimir a nossa opinião também sobre os acontecimentos ao redor do mundo. Por isso que eu estou falando aqui sobre eleição hoje. Então, esse essa dependência de quem ganha ou quem perde deixa a sua vida muito complicada. Então, olha só que coisa. O atual presidente fez mais votos do que o esperado. Mas a sua situação ainda é um tanto difícil, porque 57 milhões e 255 mil votos, né? O ex-presidente recuperou o recorde de candidato mais votado em números absolutos da história de primeiro turno. Então, ele superou aqui o atual presidente, que recebeu pouco mais de 49 milhões de votos em 2018. Portanto, o anterior presidente, agora candidato ainda, detém esse recorde, sendo muito possível que ele bata esse recorde de presidente mais votado da história da humanidade, à frente de Putin, Obama, Reagan, Clinton, Bush, Kennedy, Trump, entre outros. Por isso que eu disse que o estudante de Kabbalah, hoje nós somos em torno de 2,5 milhões na face da Terra toda, nós conhecemos a história ao redor do mundo, não pelo noticiário televisivo, jornais, etc., mas por amigos nossos que estão lá, inseridos nesse meio, inseridos na própria onde estão ocorrendo essas coisas. Então, nós temos também a nossa opinião a respeito disso. Então, juntando esse cara, o anterior presidente, agora candidato, ele bate recorde. E, como eu disse, me perguntaram se eu tenho ideia de um negócio para faturar um mínimo de 10 mil por mês desde o início. Eu tenho. Porque aqui é desenvolvimento espiritual, humano e pessoal. Eu tenho cursos para desenvolver a pessoa para ganhar dinheiro. Né? Mas então, voltando ao tema, esse presidente anterior, ele bateu esses recordes do presidente mais votado na história, um político, né? Não é bem um presidente, um político
no ranking dos políticos mais votados da humanidade. Político mais votado da história da humanidade. À frente desses caras aí de outros países. E a gente não confia em dados, levantamentos, pesquisas de intenção de votos válidos, etc e tal. Porque isso já se tornou mentiroso no primeiro turno. Mas, convenhamos, como eu disse, para mim, tanto faz Pedro ou Paulo. Apóstolos, que ganhe aquele que for mais votado, evidentemente. Para mim não faz diferença. Eu não preciso disso. As pessoas que estão comigo não precisam disso. Mas a gente acha que precisa. Compreendeu? Então, só para não dizer que não falei dos flores, eu estou falando isso hoje. E vou deixar aí para vocês. Ok? Abraço. Muito obrigado.